Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Travel Tech Talk, a nossa conversa que fala sobre tecnologia, estratégia e produtos, mas que não é tão técnica assim e que trazemos especialistas de mercado, grandes nomes de mercado, para comentar temas relevantes para o nosso negócio ou para o nosso mercado de uma maneira geral. Hoje tenho o prazer de receber Taeli Klaumann, CFO da Conta Simples, para falar um pouco mais desse portfólio super interessante, desafios e oportunidades para o nosso mercado. Taeli, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Alexandre, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Primeiro porque eu sou uma admiradora do trabalho que vocês têm feito. Levantar essa bandeira de tecnologia no mundo do turismo, a gente sabe como é relevante, então estou contente em poder participar, contribuir. Espero que a conversa flua aí de uma maneira que ajude quem está aí do outro lado ouvindo a gente e que também tem os mesmos desafios que nós temos. Legal, muito bom, obrigado mais uma vez. Bom, para quem não conhece, Taeli, conta um pouquinho da tua história brevemente. Você hoje é CFO Conta Simples, é isso? É isso, bom, falei que eu tô feliz aqui, mas tem um motivo por trás também, né, Ale? Já participei dessa indústria durante alguns anos, sou uma apaixonada, tanto pelo turismo, especialmente pela aviação, né? Fiz parte do time da Delta Airlines durante alguns anos. Então conheço uma turma aí, espero que a gente tenha queridos amigos, inclusive, assistindo o programa hoje. Depois, se eles acharem que eu falei muita bobagem, eles me pingam aqui no WhatsApp para dar o feedback. Mas passei por diferentes indústrias ali até chegar na Delta, que foi uma experiência incrível. Eu acho que a gente pode trazer aí alguns dos exemplos sobre esse mundo do turismo, barra agência de viagem, barra tecnologia, barra companhia aérea, porque durante alguns anos a gente respirou o mesmo oxigênio e parte dessa bagagem é o que eu trouxe para a Conta Simples e o que a gente tem tentado colocar no dia a dia em prática para que a gente possa ajudar todo esse ecossistema aí com soluções que realmente tornem a vida deles um pouco mais fácil. Que bom que você pôde voltar aqui um pouquinho, e contar esse cross, né? Agora você tem uma bagagem super interessante de também turismo, obviamente, mas agora também, não só do outro lado, mas também compondo com uma nova indústria, entre aspas, né? Então, sem dúvida, esse papo aqui vai ser muito enriquecedor. Bom, falando um pouquinho da tua cadeira hoje, não só cadeira, mas você falou sobre conta simples, né? O que que é conta simples de uma maneira geral? Qual é a proposta de valor? Que produtos vocês têm e oferecem para o mercado? Bom, vou começar essa história do começo para contextualizar, porque nós somos também uma empresa relativamente jovem, né? A Conta Simples é uma fintech brasileira. A gente já está aí fazendo negócios com o mundo B2B no Brasil há alguns anos e a gente nasceu com um grande propósito aqui, Ale, que é potencializar um pouco dessa jornada financeira das empresas. E aí quando a gente começa a falar sobre isso, parece um bicho de sete cabeças, né? E acho que até parte do nosso papel hoje aqui é aterrissar de um jeito simples, normal, na prática, o que isso significa. Então, quando a gente olha para a despesa corporativa, e eu vou tentar trazer muitos dos exemplos ligados ao que é esse ecossistema, a gente une três coisas principais aqui. A gente tem toda a parte ali de core banking, os serviços financeiros que estão ligados a uma conta, tem todos os meios de pagamento e aí a gente adiciona uma camada de tecnologia, né? E para isso que a gente está aqui hoje no podcast para falar do que é essa camada de tecnologia para melhorar a gestão de despesas. Então a gente fala de gestão de despesas, na vida aí deve ter algum travel manager que está assistindo a gente, alguma agência de viagem, seja ela corporativa ou de lazer. Isso faz parte do dia a dia. Ou porque o travel manager ele precisa empoderar os viajantes dele com um cartão corporativo ou com uma mecânica de pagamento para ele adquirir a passagem, para ele gerir as despesas dele, que geralmente estão associadas a alguma política de viagem.
Ou no caso das agências, a gente sabe que é uma dor gigantesca casar o fluxo de caixa da entrada dos pagamentos, seja do bilhete aéreo, do hotel, do seguro, com o fluxo de caixa da saída, né? Então a gente também pode ajudar aí nesse processo quando a gente trata com a agência. Então a gente falar de gestão de despesas é apoiar os nossos clientes a gerirem um pouco melhor essa parte financeira. Isso obviamente ajuda o departamento financeiro, mas ajuda ali todo o ecossistema dentro da empresa para que isso se torne mais visível, mais transparente e os executivos possam tomar decisões melhores. Interessante, ou seja, não só para dentro de empresa, ou seja, gestão financeira e até do fluxo de caixa, como você falou, é curioso, né? Eu sempre digo que no turismo muitas empresas operam como banco, mas não monetizam como banco, né? Ou seja, emprestam, tomam crédito, enfim, mas o fluxo de caixa é descompassado, enfim, não tem ali, tem um descasamento entre as datas. Então, Conta Simples tem produtos e funcionalidades para gestão financeira, ou seja, do time financeiro, mas também para os viajantes, é isso? Exato. Até posso trazer alguns exemplos, assim, quando a gente Claro. fala na parte do viajante, o cartão corporativo a gente sabe o tamanho das dores que tem quando a gente fala de reembolso, ou porque você pagou com um dinheiro próprio e aí depois até você solicitar aquele reembolso, juntar aquele monte de notinhas, né, ou de comprovantes das despesas, voltar da viagem, fazer o processo, receber o pagamento na sua conta, quantos dias, né, que você na pessoa física fica arcando às vezes com uma despesa que está conectada ao mundo corporativo. Do outro lado, no mundo corporativo, esse mesmo fluxo é doloroso, porque lá do lado financeiro você vai ter que entender se essa despesa está conectada à política de viagem, se as pessoas gastaram o que era esperado, se isso estava no orçamento, se não estava. Você vai ter que fazer a melhor alocação da perspectiva contábil daquelas despesas também. Então a gente foi criando uma estrutura em que hoje parece simples, mas a gente sabe quanta tecnologia tem por trás, assim. Então eu vou pincelar 2 ou 3 exemplos, mas obviamente as soluções, elas são muito mais robustas, né? Então quando a gente fala de um cartão de crédito, poxa, eu posso dar um cartão de crédito para cada um dos meus viajantes. Legal, até aí é um mundo comum, mas aí eu posso começar a colocar regras nesse cartão. Eu quero que o Alexandre possa usar esse cartão em qualquer tipo de estabelecimento. A Taeli só pode usar em restaurante. Por quê? Porque ela está direcionada especificamente a um tipo de orçamento. Aí eu quero que o cartão do Alexandre não tenha um prazo de validade. O da Taeli vai durar uma semana só, porque eu só quero empoderar ela para aqueles gastos durante a viagem dela. Eu quero que o Alexandre tenha um teto de gastos ilimitado, porque ele precisa ter flexibilidade. A Taeli, eu quero que ela possa gastar no máximo R$1.000 nessa viagem. Então a gente vai com tecnologia adicionando algumas camadas que permitem quem está lá, às vezes gerindo um orçamento ou gerindo a despesa de viagem como um travel manager, colocar um pouco dessas regrinhas e aí sim liberar mais flexibilidade, poder para quem está na ponta viajando. Então esse é um dos grandes exemplos de como a gente pode agregar valor nesse setor. Do outro lado, quando a gente fala com as agências, por exemplo, a gente já viu use cases super inovadores que vêm surgindo no mercado, de até a gente pode ajudar com o crédito, porque às vezes a gente sabe, né, que a agência de viagens ela tem que dar um crédito pro cliente dela, para a empresa que é cliente, e aquele cliente só vai pagar ela uma vez por mês. Legal, como é que a gente apoia aí nesse processo? E aí a gente foi enfileirando alguns produtos que permitem a gente fazer isso. Obviamente tem o cartão de crédito, que é o mais conhecido, porque é muito mais fácil, você pluga o cartão de crédito lá e vai emitindo no GDS ou na plataforma que for utilizada a emissão dos cartões, ou pode ser uma operação, por exemplo, como a gente tem chamado de Buy Now Pay Later, que é um Pix crédito em que traz a conta para cá, a gente paga suas contas e uma vez por mês você liquida a sua fatura com a Conta Simples. Então tem várias maneiras de ajudar o setor, assim, quem tiver curiosidade depois bate aqui na nossa porta que a gente tenta encontrar a melhor solução, mas de tudo o que eu tenho assim muita convicção é o quanto que a gente ajuda
com a visibilidade, né? Olhar o dado real time, saber o que está acontecendo naquele momento. Acabou o relatório de despesas depois que o mês fecha, a gente vai descobrir quanto que foi gasto. Que ótimo ouvir. Pessoalmente, eu agradeço, porque eu sou um viajante frequente e sofro um bocado com papel, com recibo esquecido, com datas de pagamento, enfim, eu costumo brincar nas minhas redes sociais que é o glamour da viagem corporativa, né? Todo mundo adora ver que, o Ale viaja, ela viaja, ele viaja, mas esquece que tem por trás ali toda uma gestão dessa viagem. Tem o pênalti, né? Não só o pênalti É, pessoal, porque você tá longe da sua família, né? Dorme mal porque viaja é, cedo, chega tarde, enfrenta camas e travesseiros diferentes, mas tem toda essa parte da burocracia, né, Alexandre? E a gente até é, citou um exemplo, por exemplo, você falou do fluxo ali da gestão de despesas e reembolso. Isso é o que a gente vê como viajante, mas essa dor, ela vai continuando dentro da empresa, né? Porque a hora sim. que bate lá na contabilidade, a contabilidade também tem que saber alocar aquilo corretamente. Aí vai para dentro do ERP, pior ainda, porque você tem que começar a conciliar o banco com o cartão, com o viajante, com o reembolso, com a contabilidade, com o ERP. Então, o que a gente tem tentado é realmente dar uma simplificada aí nesse processo todo. Não, ótimo ouvir. Agora, você falou uma palavrinha aí que hoje, para quem está assistindo, hoje é dia 10 de dezembro. Recentemente, a gente teve um caso num bancão em que um alto executivo fez um mau uso do seu cartão corporativo. E aí, na sua fala, você coloca real time, terminar com um relatório de despesas, enfim. É, eu costumo falar também que tecnologia não é a prova da criatividade do ser humano ou até do mau uso, né? A tecnologia ela facilita muito, mas claro, é, existem várias práticas aí que realmente a gente tem que correr atrás com a tecnologia para criar esses limitantes. Nesse caso específico, né, vocês, imagino, vocês têm algumas funcionalidades até para tranquilizar aí os travel managers que estão ouvindo e, claro, que estão ali sentindo na pele o que esse bancão está passando agora, né? Ou seja, é um buraco ali em relação às despesas corporativas, não causado por um mero funcionário, digamos, middle management, mas sim o principal nome ali, um dos principais nomes. O que vocês têm de funcionalidade ou de solução tecnológica para apoiar nesse sentido os travel managers, mas também todo um time financeiro que está envolvido nisso, né? Legal. Bom, infelizmente esse é um ótimo ponto, Alexandre, porque o uso inadequado, principalmente dos cartões corporativos, né? E aí é muito diferente de quando você está falando em outros meios de pagamento, porque as pessoas elas tendem a ter um comportamento mais correto quando você está falando de uma mecânica como um TED, como um DOC, como um Pix, porque você sabe que aquilo ali está num extrato que está sendo controlado junto com o fluxo de caixa da companhia. Como o cartão de crédito ele traz uma outra dinâmica para o mercado, né? Tem o fechamento da fatura, muitas empresas vão olhar para essa fatura do cartão de crédito uma vez ao mês na hora que ela fechar. É mais habitual a gente ouvir que tem algum tipo de abuso ou uso inadequado no cartão de crédito do que em outras mecânicas de pagamento. E aí realmente tem já muita tecnologia que apoia esse processo de governança, de compliance, de criar políticas, né, para a utilização desse cartão e conseguir para a utilização em N despesas e conseguir carregar isso dentro do cartão. Um dos pontos até que eu recém mencionei, os nossos clientes usam bastante, né? Eu interajo muito com o mundo financeiro, primeiro porque é a minha praça, é o meu berço de onde eu venho, né? Muitas amigas e amigos que são diretores financeiros.
E aí eu ouço com frequência ainda muitos deles com receio de implementar um cartão corporativo dentro das suas empresas, porque você está dando um cheque em branco, né? Esse é o Uhum. conceito antigo que a gente tem. Poxa, eu estou dando um cheque em branco para um colaborador, qual é o risco que eu estou trazendo para dentro da minha empresa, né? Às vezes até de uma autofraude, né? Não é uma fraude externa, mas é o próprio colaborador ou alguém que presta serviços cometendo uma fraude. E aí o que a gente vem apontando para eles é que hoje em dia o cartão não é mais um cheque em branco. Você pode determinar as regras desse cartão, né? A gente comentou alguns exemplos aqui. Poxa, você pode dizer que ele só pode usar em determinados tipos de estabelecimento, numa janela de tempo muito curta, né? A gente sabe ali no turismo o pessoal gosta muito do VCN, por exemplo, né? Que é uma tecnologia que conversa muito com esse modelo de negócio. Cartões que podem ser usados uma vez só, né? Para um uso específico e ele só vai funcionar naquele momento. Mas eu acho que de todas as funcionalidades que a gente tem, a que o pessoal mais gosta é a de teto de gastos, porque aí você tem de um lado o orçamento, do outro lado você tem a habilidade de deixar as pessoas, né, livres para usarem ali no que elas precisam, e você diz o máximo que você vai conseguir gastar isso daqui. Então isso traz uma segurança para a empresa de que vai ser cumprido o planejamento que ela tinha estabelecido, né? Você tira da mesa aquele risco em que você não enxerga a cifra final. E o que é muito bacana, você consegue trabalhar com a empresa tendo, vamos supor que a gente esteja falando de uma empresa ali, que seja uma agência, ela pode continuar tendo todas as despesas dela, né, com um teto super alto, que é o limite dela do cartão de crédito, mas ela pode dizer que aquele cartão específico só pode gastar R$ 1.000, só pode gastar R$ 500. Isso não mexe na habilidade dela fazer as outras coisas. Antigamente a gente não conseguia trazer esse nível de tecnologia. Hoje a gente precisava abrir diversas contas e ter uma conta dedicada, ou todo mundo usufruía do mesmo limite, né? E aí Sim, os diretores financeiros tinham razão, porque aí sim era assinar um claro, cheque em branco. Então eu digo assim, foi uma infelicidade o que aconteceu no mercado, né? No exemplo que claro. você trouxe, mas já tem tecnologia que ajuda a mitigar parte desses riscos, sim. Claro, tem gente criativa, né, que tenta encontrar assim, maneiras de dar um bypass nas regras, mas eu acho que toda essa infraestrutura financeira no Brasil tem evoluído a passos muito rápidos. Então, eu Sim. ainda acho que esse é só o começo. Daqui a pouco a gente vai ter mais novidades ainda para trazer e melhorar esse nível de gestão dos executivos das empresas. Que ótimo ouvir. Minhas últimas perguntas têm a ver com roadmap, o que você puder falar aí, o que você puder dar de spoiler. Então já já a gente volta aí nesse futuro esperado, mas também que eu concordo com você. Eu acho que a gente está no começo ainda de uma revolução, principalmente no mercado, não só de viagens, mas no que tange meios de pagamento e maneiras de se pagar, o que a gente vem pagando aí há anos da mesma maneira, né? Fazendo essa ponte agora, aproveitando que você já esteve no nosso mercado e sabe da complexidade que é o turismo, muitas pessoas até levantam certa barreira para dizer, não, não dá para mudar porque o nosso mercado é muito complexo. Eu sou um pouco de outra corrente, eu digo, é complexo e a gente precisa mudar porque é complexo demais. Mas você sabe dessa complexidade, da burocracia, das jornadas de pagamento especificamente, que são bem cheias de areia nas engrenagens, né? E agora, com essa bagagem mixed, vamos dizer assim, ou seja, você agora atuando numa empresa jovem que se propõe a ser inovadora e de certa forma, um novo entrante especificamente no turismo, o que você enxerga não de desafios, mas de oportunidades, né? Mudando um pouquinho o foco, não para o desafio, não para a complexidade, não para burocracia, mas sim dentro desses desafios, o que você enxerga de oportunidades, né? Agora com essa visão, digamos, um pouco mais ampla do que quem é muito especificamente especialista em viagens apenas. Legal. Acho que tem inúmeros pontos, assim. Tem o ponto que a gente já trouxe de tornar
essa jornada mais fluida, né? O que é a jornada, né? É alguém que lá na ponta tem uma despesa, faz um gasto, né? Paga alguma coisa até a outro ponto em que isso vira lá um balanço, uma DRE, um relatório para um investidor, e a gente sabe que tem muitos pontos de fricção aqui no meio desse caminho. Então acho que essa é uma das missões, né? E aí como fazer isso eu acho que é um ponto muito relevante, porque quando a gente olha para grandes empresas e as enterprises, elas já estão empoderadas nesse sentido, elas já têm excelentes ferramentas, porque elas têm a habilidade de fazer um investimento muito maior financeiro para construir isso dentro de casa. A gente entende que o nosso papel é a gente empoderar o SMB na mesma proporção em que uma enterprise dessas, para que eles possam tomar a mesma decisão. E aí como que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso melhorando a gestão de despesas, como a gente falou, né? Criando essas alçadas, políticas, permissionamento, mas também entregando eficiência. Porque se essa empresa, que às vezes é uma agência de viagens, que tem ali 20, 30 colaboradores, ou é uma empresa que tem 100, 200, 300, 400 colaboradores, às vezes ele não tem um headcount para ficar dedicado, né, a fazer algum tipo de conciliação, a bater a notinha com o lançamento, ou garantir que algo foi pago, ou que o investimento, capital alocado foi alocado da melhor maneira. Então essa eficiência de fazer isso com tecnologia. Quando a gente fala de machine learning, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de criar bons algoritmos que ajudem no processo de decisão, parece que a gente está querendo falar de alguma coisa que está muito longe da realidade, mas não é, isso já faz parte do nosso dia a dia, isso está incluído, né? Tá inserido dentro dos produtos que a gente cria para os nossos clientes. Então o cliente que entra lá e ele vê a gente sendo capaz de categorizar uma despesa dele, de um restaurante que às vezes aparece em pagamento de serviços elétricos, às vezes está em restaurante e às vezes está em, sei lá, construção civil, a hora que eu consigo categorizar sempre um restaurante como alimentação, é porque por trás eu criei uma baita engenharia para que ele não gaste mais tempo reclassificando esse tipo de lançamento. Então esse tipo de coisa que tem que estar bem no dia a dia mesmo, né? Não é olhar uma pirotecnia que parece muito longe da nossa realidade, é economizar esses minutos de cada uma das pessoas do nosso time. Então isso é o que a gente tem feito, sabe, Ale? Tentado trazer um pouco para a realidade dos nossos clientes. Poxa, vamos ajudar ele com o centro de custos, vamos ajudar ele com a categoria de despesas, vamos ajudar ele a conectar por APIs, né? Toda essa jornada que a gente falou, deixa conectar por API no ERP ou em outros sistemas que ele precisar, para que ele não perca tempo, tirando o relatório, subindo o relatório em outro lugar, conciliando se o número está igual. Então eu acho que aqui tem muito do que está a nossa empregada, a nossa energia. E aí, óbvio, se junto com isso, né, a gente puder trazer ainda mais inovação para que ele seja melhor atendido, porque eu vou aprender qual é o tom de voz que o Alexandre quer ser atendido, porque a minha inteligência artificial vai ter a capacidade de ler que quando o Alexandre vem conversar comigo aqui na Conta Simples, ele quer ser atendido de uma maneira mais informal, ou ele quer falar mais sobre, não sei, as soluções de core bancário ao invés dos meios de pagamento. Então, a tecnologia tem ajudado muito a gente a ir para o lado da hipercustomização, de poder tratar cada cliente de uma maneira individual, ao mesmo tempo em que eu busco uma solução mais geral, que é melhorar a vida e eficiência de todos os clientes para que eles ganhem tempo, né? Então a economia de tempo destrava para eles um potencial de ele pensar mais no negócio dele, mais nas alavancas de receita do business dele e menos do que a burocracia no operacional, no dia a dia. Muito bom te ouvir. É praticamente uma aula de inovação barra inserida no mercado em gestão de pagamentos. Vou te fazer uma pergunta difícil de responder, então já dou spoiler aqui que não tem uma resposta objetiva e nem simples ou simplificada, mas a gente faz muitos anos que a gente fala sobre inovação. E nosso mercado de viagens é um dos que se limita a implementar soluções inovadoras ou se fecha muito para dizer que é assim que se faz há muitos anos e só assim que dá para ser feito. Na sua opinião, você acha que a gente mais patina
ou mais implementa soluções inovadoras, não só no âmbito de pagamentos, naquilo que você puder comentar. Legal. Não, essa é uma pergunta realmente difícil de ser resolvida, né? O que eu sinto, e aqui tem uma visão muito pessoal minha, Taeli, de quem, né, conheceu, viveu e fez muitos amigos nesse mercado ao longo dos anos. Eu acho que o mercado brasileiro, primeiro, né, no turismo, ele é um mercado sobrevivente, em que ele teve que se reinventar algumas vezes e aí as pessoas aprenderam a dar as mãos umas para as outras. Então é um mercado que se conhece, né? Se a gente usasse um pedaço desse podcast para bater a nossa lista de amigos do turismo, provavelmente uns 70% ia ser coincidente, porque são as mesmas pessoas, os mesmos rostos, as pessoas têm histórias muito profundas de como é que foi construído o próprio turismo no Brasil, né? Desde lá do Ministério do Turismo até o que a gente é hoje em termos de turismo e esse potencial todo que tem o Brasil. E isso é muito bom. Né? Por quê? Porque existe comunicação, é um mercado que se fala, é um mercado que está antenado, é um mercado que espalha a conversa rápido, né? Só que do outro lado tem um ponto delicado que você tem uma inércia envolvida nesse processo. Então eu acho que você tem um ponto sim relevante de o primeiro que se mexer, o segundo que se mexer para causar uma revolução nesse mercado, ele precisa quebrar algumas barreiras. E eu acho que junto com isso, Alexandre, a gente teve alguns novos entrantes dentro do ecossistema, alguns em pagamentos, alguns em gestão, alguns em agência, que tentaram fazer essa revolução à força, mais construindo muros do que construindo pontes para que levasse o mercado para um outro patamar. Essa não é a nossa ambição, assim, a gente aqui na Conta Simples tem muito claro que esse é um mercado enorme, é um mercado sólido, um mercado, né, que é muito forte dentro do Brasil e é o que a gente quer, como é que a gente empodera ainda mais esse mercado com o que a gente aprendeu até agora, que é trazer leveza, trazer capacidade da gente dialogar sobre esse mundo financeiro, sobre esse mercado de crédito que parece um bicho papão, mas de um jeito que seja fácil. O que a gente quer é resolver o problema dos clientes. Então, o que a gente tem convidado os clientes, traz o seu problema e vamos ver o que a gente consegue fazer. Por quê? Porque do outro lado, aqui no nosso mundinho Conta Simples como fintech, a gente tem um banco central super inovador, que tem audição generosa e aberta para a gente propor novos produtos, para a gente dar ideia, para a gente tentar buscar estruturas que sejam criativas. Então eu acho que assim, tá na hora do turismo e o mundo financeiro se abraçarem para encontrar uma equação em que todo mundo ganhe mais dinheiro. Porque no final, se a gente consegue fazer todo esse ecossistema ganhar mais dinheiro, a gente vai crescer juntos. Então, não pode ser um jogo de rouba-monte, sabe? Em que você vai tentando tirar um elo da cadeia, ou você vai tentando roubar um pedaço, né, de algum player que já tá ali. Eu acho que a gente tem um espaço grande de construir um novo mercado, porque dá para ser mais inteligente. Acho que não vale aqui a discussão, porque a turma que está do outro lado da tela é muito mais especialista do que eu, nem vou me atrever a discutir isso. Se até a maneira como a gente roda BSP no Brasil, assim, a gente sabe quanto dinheiro fica parado, quanto que isso atinge, né, a vida da agência, aí tem o consolidador, aí tem a agência que emite com consolida. Então, assim, que dá para ser mais inteligente do ponto de vista de alocação de capital, eu tenho certeza, né? Aí eu acho que o que vale é o diálogo para a gente ver como é que a gente une essas soluções de serviços financeiros, soluções de crédito, junto com quem entende de fato desse mercado, que é quem está inserido, né? Que são as grandes empresas e as grandes agências. É ótimo ouvir isso, porque você toca em alguns pontos super relevantes, assim, de tentar não roubar um monte, mas crescer, né? Eu digo às vezes que a gente está numa mesma fatia do bolo há décadas, em que a gente cresce, ou faz crescer esse bolo, ou faz uma nova receita para um bolo diferente, né? Então, que bom que vocês estão propostos a isso, a dialogar, a criar, realmente a crescer, fazer crescer o mercado como um todo, né? No que a gente puder ajudar aqui, Travel Tech Hub, conte com a gente, nossa audiência também tem esse querer, digamos assim, de aprender, de conectar, de integrar ou de pensar em novos produtos. Então,
que ótimo ter um player como vocês, como Conta Simples, no mercado e propondo uma nova página ou propondo novos caminhos. De novo, contem com a gente, porque a gente também foi estabelecido para isso, né? Para a gente entender novas maneiras de chegar em novos caminhos e não ficar discutindo o sexo dos anjos, ou quão complexo nós somos, ou realmente o pagamento aqui é muito burocrático, a agenda, enfim. Então a gente está super alinhado em relação a isso. Então, falando um pouquinho desse futuro desejável, vamos chamar assim, no que você puder abrir de informação, vocês têm o que no roadmap de 25 e adiante? Tem algum spoiler para gente, para nossa audiência, Tarly? Bom, essa é a hora que tá todo o meu time de PR e de produto lá com o olho arregalado, Alexandre, o que que ela vai falar, o que que ela A vai gente não prometer. edita, nós não editamos nada. Não, tô brincando. Fica à vontade. Não, a gente sempre tem que ser muito responsável porque o que a gente promete a gente tem que entregar, né? Mas qual é a direção que a gente tem ido? Tem acho que dois grandes pontos que são os alicerces aqui do que a gente tem tentado construir. Primeiro, um portfólio de produtos que basicamente envolvem concessão de crédito que sejam criativos. Porque se eu tentar criar produto como os grandes bancos, o bolso deles é muito mais fundo do que o nosso, né? Então a gente precisa entender o que é a realidade dos nossos clientes e criar produtos que, poxa, façam sentido para esses clientes e que a gente tenha alguma diferenciação no mercado. Então a gente vem olhando para isso com bastante atenção. Por isso que quando a gente fala, inclusive, sobre cartão de crédito aqui não é um cartão de crédito, a gente tem aqui uma gama de opções para conseguir atender todos os clientes, né? Então a gente vai continuar indo nessa direção, né? Em 2024 a gente trouxe produtos novos, como o caso do Buy Now Pay Later que eu citei. 2025 a gente vai evoluir ainda uma prateleira maior para a gente conseguir trabalhar com alguns outros tipos de garantia e aumentar essa gama de crédito concedido aí no mercado para viabilizar essas operações dos clientes. Do outro lado, que é onde eu acho que a gente agrega mais valor para os nossos clientes, que é o que a gente estava falando sobre a gestão de despesas, a gente vem caminhando para trabalhar diferentes recortes da informação. A gente nasceu como empresa atendendo o financeiro dentro dos nossos clientes, né? Porque para trazer mais visibilidade, mais empoderamento, mais possibilidades dele fazer as aprovações, permissionamento, diminuir um pouquinho essa jornada da dor que a gente tanto comentou. Mas a gente sabe que conforme a gente vai avançando em despesas, a gente pode trazer outro tipo de visão, né? Eu dei um spoiler embutido antes ali de uma coisa que a gente ainda não tem, mas que para mim, para o mercado do turismo, pode ser muito bacana quando a gente pensa no gestor de viagens, que e se eu conseguisse dar um acesso ao gestor de viagens dentro de uma plataforma que tem cara de banco, afinal de contas todas as despesas estão passando ali, mas eu não preciso deixar o financeiro e o RH em pânico, porque ele não vai ver a folha e as outras despesas, mas ele vai conseguir ver todos os centros de custos e todos os lançamentos de despesa que envolvem de alguma maneira a viagem. E ele consegue olhar isso real time, né? Então ele consegue ir comparando, poxa, o que esse cartão está gastando, que era previsto, que era realizado, por qual linha. Então não tem que esperar o mês fechar, ele não precisa ficar renegociando objetivos e orçamentos lá com a área financeira, ele não precisa se preocupar em quanto saving ele vai calcular ou em fazer toda, né, o dimensionamento dos KPIs dele lá no fechamento do mês. Ele pode fazer isso ao longo dessa jornada, né? Inclusive ir ajustando a rota. Então essas são ideias que a gente quer colocar em prática em 2025. É para essa direção que a gente está seguindo, Alexandre. Ótimo, Taeli. Que bom, você usou a palavra ideias. Então, pessoal, não está atrelado a roadmap, não tem data de entrega. Eu também já fui diretor de produto, sempre que eu falava assim, olha, pode ser que a gente entregue. Qual é a data de entrega, Alexandre? Não, é uma Exato. ideia. Então, audiência, pessoal, são caminhos possíveis, prováveis. E aí, de novo, quando vocês lançarem as funcionalidades, quando estiverem disponíveis,
Travel Tech Hub é um bom canal para vocês comunicarem, porque essa comunidade claramente está interessada e vive de novos produtos, novas integrações e funcionalidades. Tá, Hélio, o papo tá ótimo, a gente já está quase em 40 minutos, e para fechar aqui eu queria primeiro abrir o microfone, mas com um direcional, mas fica à vontade para você comentar livremente. A gente novamente fala muito de desafios, burocracias, enfim, a gente chora muito. Mas eu queria olhar por um outro prisma, que é o de oportunidades. A gente falou um pouco dos desafios, claro, ainda temos muitos, mas eu queria puxar um pouquinho esse olhar para oportunidades a partir de 2025. 2024 a gente viu muito hype em cima de inteligência artificial, novos métodos e formas de pagamento, sim, as Big Techs superaquecidas com lançamentos, não só AI, mas principalmente AI, Customer Service, eficiência operacional, gestão e desenvolvimento de software e produtos, pagamentos também. E para 25, apesar dos desafios, o que você enxerga de oportunidades? E aí, fica à vontade para você comentar e dar suas considerações também finais aí do nosso talk. Legal. A gente tem desafios, acho que primeiro, assim, a gente como país, não é o setor do turismo ou o setor de fintechs, bancos, né? A economia brasileira, ela é uma economia que ela tem uma adrenalina envolvida, né? A gente sabe que a gente naturalizou um pouco dessa conversa porque somos brasileiros e provavelmente boa parte da audiência desse podcast também é. Mas quando a gente fala de taxa de juros no Brasil, quando a gente fala de cotação da moeda brasileira, quando a gente fala de crescimento do PIB brasileiro e junta tudo isso, não é uma discussão trivial, né, Alexandre? Então acho que esse, ao mesmo tempo em que tem um desafio aqui, tem uma oportunidade enorme, porque de um lado a taxa de juros alta, ela ataca alguns setores, mas ela abre porta para diversos outros setores, né? E aí quando a gente olha para o nosso negócio é uma oportunidade enorme, porque quanto mais eu ajudo os meus clientes a alocar adequadamente o capital deles, né, porque se ele gere melhor as despesas dele, consequentemente ele aloca melhor o capital dele no que traz retorno, né, mas ele vai querer usar a conta simples. Então para a gente como empresa é uma oportunidade e no mercado é algo para a gente estar atento. Boa parte das despesas dos nossos clientes são despesas em dólar, não só em função do mundo de viagens, mas a turma de tecnologia que está conectada vai entender, né? É o pagamento da nuvem, é o pagamento do CRM, é o pagamento das plataformas de SaaS, que muitas vezes elas são biladas em dólar. Então, toda a discussão de câmbio no ano que vem é uma discussão que exige muita atenção. E o câmbio, ele movimenta uma massa de dinheiro grande, né, de um lado para o outro. Então a gente sabe que dependendo de como a gente faz um hedge ou um câmbio, isso pode interferir bastante. E no setor de turismo, né, viagem internacional é um tema relevante. Eu acho que junto com isso a gente tem um ambiente político em que é um ano em que a gente não tem eleição, mas que já é uma pauta ativa, né? E quando a gente mexe nesse tema que engaja a discussão política, a gente sabe que pode trazer, direcionar mais ou menos investimento para o nosso país, né? E aí mais ou menos investimento é quanto que as empresas que estão aqui vão ter habilidade de crescer, poxa, se os juros já tá ali em 2 casas decimais, quando eu coloco um capital investido numa empresa que vai crescer, eu preciso exigir dela, né, algo que seja aqueles juros mais o delta de risco que eu espero que eu vou ter. Então ela tem que me remunerar muito mais. Então esse é outro ponto de oportunidade e também de atenção para as empresas brasileiras. Então acho que tem assim uma cesta
bastante ampla para 2025 e, óbvio, no nosso setor a gente está hiper curiosos porque muda a gestão do Banco Central, então a gente espera que exista uma manutenção aqui de toda a pauta de disrupção de produtos e tecnologias e infraestrutura, porque é só através disso que a gente consegue entregar soluções mais criativas para os clientes, né? A gente tem um Banco Central muito ativo no Brasil e isso fortalece muito, né, essas conversas. Inclusive, na semana passada, a gente usa aqui como retaguarda um grande parceiro nosso, o JP Morgan, então a Conta Simples faz muitos negócios com o JP Morgan, e eu tive com o Head Global de Payments deles. E eles falam com o Brasil, sobre o Brasil com brilho nos olhos, porque tem coisas que a gente está testando aqui. Eu acho que Pix é o grande case, mas tem outros também que eles não conseguiram fazer em outros lugares do mundo, né? Então, a gente tem sim muita oportunidade nessa agenda de lançar produtos legais, né? A gente tem ali Pix automático, Pix na wallet, Pix recorrente, tudo isso vem pela frente. Pix parcelado, que já está ganhando um pouco mais de tração. A gente pode levar isso para dentro do mundo do turismo, né? Dá para ser criativo com uma prateleira maior de produtos. Então, eu acho que tem oportunidade, não falta para 2025, é a gente encontrar aqui boas avenidas de crescimento conjunto entre os clientes e a Conta Simples para a gente desenvolver esses produtos. Muito bom, 2025 repleto de muitas novidades, eu imagino. E para pensar um pouco do que você falou, que eu destaco, para nós, principalmente, não só tecnologia, mas quem está ali criando produtos, seja da área estratégica, seja da área de produtos ou tecnologia em si, o Banco Central brasileiro ele tem uma agenda em tecnologia muito presente, muito forte, né? Que mudou muito nesses últimos anos. Claro, o Pix é o grande produto de holofote, mas a agenda é recorrente, principalmente você que está inserida nessa agenda, é uma agenda muito esperançosa, ou seja, uma agenda muito positiva, não só para 25, como foi 24 também, com as novas implementações, mas isso nos motiva e funciona como oxigênio para as nossas mesas de criação, draft de produtos aí, para vencer essas burocracias e desafios todos que a gente falou, né? Muito bom poder ouvir isso e participar, né? Exatamente. E você, apesar de você ter comentado, assim, eu não queria deixar a inteligência artificial só no hype, porque tem tanta coisa bacana, né, Sim. aparecendo. E às vezes em produtos internos, né, Alexandre, a gente tem dificuldade de enxergar, tem poucos cases ainda, apesar de existirem alguns, tem poucos cases de produtos Tem. internos, de como é que a inteligência artificial pode ajudar a gente a economizar uma hora do Alexandre e uma hora da Taellen, que a hora que a gente soma tudo isso, a empresa se torna muito mais eficiente, né? Então, acho que vale um olhar atento aí, cada um dentro do seu negócio, do seu quintal, mas eu sei que o atendimento no turismo ainda, muitas vezes, é de um passageiro que está enfrentando um problema. Às vezes, a IA pode solucionar aquele problema de uma maneira muito mais rápida e eficiente do que um ser humano, né? Como é que a gente investe nisso como companhia? Aqui nesse caso não está no quintal da Conta Simples, mas está no quintal do turismo, para atender melhor ainda os passageiros que precisam de algum apoio. Precisamos. Sem dúvida, precisamos. Taeli, gostaria de agradecer mais uma vez seu tempo valiosíssimo, seus insights e também a Conta Simples pela proposta de valor e por, de certa forma, participar desse movimento tão necessário que é de evolução do nosso mercado, trazendo novos produtos, trazendo valor e trazendo uma abertura para discussão, para a criação desses novos caminhos, como você falou, encontrar essas novas avenidas de crescimento que a gente tanto precisa, né? Então, mais uma vez, obrigado, Taeli e todo o time Conta Simples. Obrigada, Alexandre. Obrigada aí ao pessoal da Travel Tech. O que vocês têm feito, assim, tem, acho que, inspirado muita gente dentro do mercado. Tenho certeza que esse ponto de união, somado agora à discussão de tecnologia, pode ser muito poderoso. Então, a gente já
vem observando de longe esse movimento e agora se engajando com muito mais determinação a de fato fazer parte desse ecossistema. Então, não só você, a Travel Tech, mas todo mundo que está assistindo, contem conosco. E se tiver alguma coisa que a gente ainda não consegue resolver, quem sabe a gente coloca aí na esteira de desenvolvimento alguma boa ideia que pode ajudar muitas outras empresas. É isso aí. Obrigado por somar com a gente. Acho que essa é a mensagem. E vamos tirar produtos e vamos ter ideias minimamente para discussão. Então, mais uma vez, obrigado, Taeli, obrigado, Conta Simples, obrigado a todo mundo que está ouvindo e chegou até aqui. E fiquem ligados, porque tem muito mais por vir e em 2025, muitos novos produtos. Obrigado mais uma vez e a gente se vê nos canais online e offline também. Um grande abraço. Tchau, tchau.